Fala galera, suave? Vocês estão bom? Esse aqui é o meu primeiro vídeo, minha primeira tentativa de fazer algum conteúdo, algum tutorial pro New World. Esse é o primeiro vídeo do Aprende, não só copia, versão armas aí do professor Kiro. Eu não sou nenhuma enciclopédia do game, nem sou o cara mais entendido, mas eu queria fazer alguma coisa para ajudar a comunidade. Sei que tem muita gente começando no jogo por causa das promoções agora e por causa do PS5, então essa aqui é a minha tentativa de contribuição para que a gente entenda de verdade o funcionamento das armas e como que elas trabalham em conjunto e não só fique copiando build aleatória ou builds muito boas sim, mas que a gente não vai entender como elas funcionam para que elas funcionem de fato. Então, vamos lá. Como que a gente vai dividir essa nossa aula? A gente vai falar de armas e atributos, funções das armas, DPS, burst, controle, buff, debuff, sobrevivência, possíveis combinações, e aqui vai ter sugestão de build, e depois como pensar suas armas para cada conteúdo. Eu dei alguns exemplos de conteúdos. Então se você já manja, já conhece o game, quer pular lá para a parte que você quiser, eu vou deixar separado aí no vídeo para vocês todas as partes. Vamos lá então para a primeira parte. Falar de armas e atributos. Essa aqui é muito fácil de visualizar dentro do jogo. Essa aqui é a sua página de atributos e dentro de cada atributo tem a arma que se relaciona com aquele atributo. Algumas armas se relacionam com mais de um atributo ao mesmo tempo, e isso serve para que a gente faça as combinações e para que a gente trabalhe com os atributos de maneira diferente. Além disso, a gente tem vários tipos de arma, né? A gente tem 15 armas no total, 4, 8, 12, 15, sendo que são armas de uma mão, que são mais rápidas, elas têm um auto-ataque mais rápido, armas de duas mãos, elas são mais lentas, armas à distância, que não preciso nem falar, mas tem uma curiosidade aqui, e armas mágicas, que também podem ser à distância, né? Então, qual que é a diferença mais básica entre essas duas armas? Bora pro game. Aqui no jogo vocês vão ver o seguinte, que a arma à distância ela tem capacidade de mira. E a arma mágica não. Se eu aperto com o botão direito a arma mágica, meu boneco vai bloquear. Se eu aperto com o botão direito a arma à distância, meu boneco vai mirar. E é só isso. Enfim. Quem gosta aí mais de um FPS, quem tem mais essa pegada, vai se sentir um pouco mais imerso, jogando com arma à distância talvez. Bora voltar. Além disso, quais outras características básicas das armas que a gente tem que lembrar? Toda arma tem duas linhas de skills, duas árvores de skills com 3 skills em cada, 3 skills ativas e várias passivas. E vocês podem e devem combinar isso da maneira que mais for conveniente em determinado momento. Vão ter certos conteúdos que certas skills vão ser muito importantes. E outros que elas não vão ser tão eficientes, efetivas. Por isso é muito importante a gente fazer um balanceamento. E sim, nesse momento eu vou falar um pouquinho de cada arma e de cada linha de skill. Se você já manja, pula. Valeu? Bora pro jogo. Vamos lá. Aqui no game eu vou começar pela espada e escudo, que tem a parte de mestre da espada e a parte de defensor. Teoricamente, essa parte de defensor é a parte de tanque, porque envolve o uso de escudo, e a gente já fala melhor sobre o uso de escudo. E aqui eu tenho as skills que trabalham só com a espada. Mas é claro que você pode mesclar. A única delicadeza que tem que prestar atenção aqui é que se você não tiver com o escudo equipado, você não pode usar as skills que usam escudo. Meio óbvio, né? Mas você pode usar as skills com a espada mesmo estando com espada e escudo, normal. As skills de espada são só voltadas para o dano e as skills de escudo são só voltadas para tanque? Não. Por exemplo, a skill da determinação do defensor ela tem uma característica bem interessante. Dependendo do tipo de escudo que eu tiver equipado, ela tem características diferentes. Por exemplo, com o escudo circular, que é o menor escudo, essa skill vai aumentar o meu dano, além de fazer o que ela já faz, que é reduzir o dano base que eu tomo em 30% e reduzir o dano de vigor que eu tomo ao bloquear em 20%. Ou seja, quando a gente usa isso aqui com o escudo circular, a gente fica com dano e com resistência. E existem algumas builds em que você vai conseguir encaixar o escudo circular, tá? Mas não como tanque, já adianto. As outras skills da espada, elas podem ser interessantes para você também, mesmo jogando de tanque. Por exemplo, aqui o golpe com salto, ele pula para frente. Isso pode ser interessante mesmo que você esteja jogando de tanque, por exemplo, para desviar de alguma coisa, para sair de um ponto de estresse, por exemplo, ou para perseguir alguém, um monstro, enfim. Além disso,
Cada uma dessas árvores tem passivas finais muito interessantes e muito importantes, tá? Todas elas. Então, vale a pena dar uma olhada e às vezes você quer distribuir em uma árvore só pela passiva. Por exemplo, a liderança, que é a passiva da espada e do escudo, é muito boa, mesmo jogando de tanque, porque você vai buffar toda a sua PT. Fechou? Vou continuar e talvez ser um pouco mais rápido nas próximas armas. A rapieira tem a parte de sangue e a parte de graça. Isso aqui, teoricamente, é um pouco mais voltado para o DPS, o dano bruto. E aqui é um pouco mais voltado para o controle, para o jogo, em desviar, dar uma segurada na fight. Apesar de que essa skill aqui tem uma característica, tem uma passiva muito interessante que faz com que você dê um pouco mais de dano no seu próximo ataque depois de usar ela. Então, mesmo builds de DPS usam muito essa skill aqui, beleza? Inclusive, quando vocês ouvirem recruto evade no chat, a galera tá falando disso aqui. O cara que usa rapieira com essa skill aqui, beleza? Continuando. A machadinha tem a parte do berserk e a parte do arremesso. A parte do arremesso vai trabalhar com jogar a machadinha. Inclusive, se você tiver com essa skill aqui na machadinha, o seu bloqueio com o botão direito passa a ser um arremesso. Isso que pode ser muito interessante para você ter uma versatilidade no combate. Fechou? A parte do Berserk tem como foco principal a skill Berserker, que vai te dar um buff de dano, de movimentação, vai te tirar de controle de grupo. Enfim, vai ser um buff muito grande no seu próprio personagem. E a passiva final aqui te deixa imorrível por um momento a cada 70 segundos. É muito interessante, é muito boa e é muito usado, fechou? Então aqui tem a parte do dano corpo a corpo e do buff, e aqui tem a parte do dano à distância. O mangual, teoricamente, isso aqui seria para dano, mas a gente fala melhor sobre isso, porque o mangual não é uma arma para dano. Isso aqui seria para o tanque. Tá? Inclusive, por exemplo, eu tenho passivas aqui que elas trabalham também com o tipo de escudo que eu estou usando, que mostra que é um pouco voltado para o tanque. E aqui eu tenho algumas passivas que elas trabalham com cura passiva. Em teoria seria para os healers usarem isso aqui, ou caso você goste muito do mangual e ame, pô, eu quero muito jogar com essa arma, mas eu sou DPS, então saiba que o seu DPS não vai ser tão alto, mas isso aqui é o que você provavelmente vai buscar para usar. A lança, ela tem a parte de controle e a parte de dano, e é muito engraçado falar assim, porque por mais que tenha essa divisão, vocês vão perceber que algumas skills, elas parece que não se encaixam aqui. Por exemplo, o saltar e chutar, que é uma skill pouquíssimo usada, ele dá um atordoamento, ele é uma skill de controle, mas está aqui na parte do dano, entre aspas, né? E aqui, o ciclone, ele simplesmente empurra os alvos para trás. Não é um controle muito efetivo, e ele dá um dano absurdo, né? 165% do dano da arma. Então é muito mais voltado para o dano, e tá aqui na parte de controle. Aqui eu tenho o machadão, o ceifeiro, que deveria teoricamente ser a parte de dano, e aqui o martelador, que seria a parte de controle, apesar de que a gente tem duas skills que dão controle aqui e uma skill que dá controle aqui. Então percebam que essa divisão ela não é tão 880 assim, né? E que vai trabalhar as outras skills. Essa aqui vai girar e vai ficar dando um dano por segundo, é bastante interessante, tem várias builds que trabalham com essa skill aqui. E essas outras duas skills elas são usadas em momentos mais delicados. Por exemplo, em guerras, em conteúdos PVP massivo, a galera que usa machadão usa o avançar para sair de um ponto de estresse ou para perseguir um alvo, por exemplo. O martelão tem a parte do dano e a parte do controle, e aqui sim talvez é para fazer uma divisão mais clara. Aqui é só controle mesmo, os danos são bem baixos, ó, 60% do dano da arma, 100% do dano da arma, que para uma skill não é muita coisa, e 70% do dano da arma, mas todas essas skills elas dão algum tipo de controle, ou stun, ou empurram, ou dão pelo menos um pequeno abalo. Isso, por mais que pareça besta, é muito importante, porque às vezes aquele abalo é justamente o que quebra uma skill, o que quebra o ataque de um adversário, e aí o cara tem que ir lá fazer toda a animação para relançar a skill. Suave? Já essa parte teoricamente seria de dano, mas apesar de eu amar o martelão como uma arma de dano, ele não é uma boa arma para dano. Ele é uma ótima arma secundária para dar debuff, e a gente fala melhor sobre isso. Mas teoricamente isso aqui é a parte de dano.
190% do dano da skill, 160% do dano da arma, perdão. Então, teoricamente, isso aqui é a parte para dano. A espada, aqui é muito engraçado, a espadona, né? Ela tem uma divisão e inclusive traz passivas junto com ela, né? Que é a parte de chacina, que é uma posição de ataque que faz você dar mais dano, e a parte de provocação, que seria uma posição defensiva que faz você tancar mais. Então, mas mesmo assim, mesmo aqui, ainda a gente consegue fazer uma combinação de algumas skills. Tem muita gente que usa essa skill aqui, mesmo sendo de dano, porque tem uma interação que faz com que ela puxe os alvos. Então você puxa os alvos, senta a porrada em todo mundo. O arco tem a parte do combatente, a parte do caçador, e aí alguns nomes eles são genéricos porque parece que as árvores elas são genéricas mesmo, né? O que significa o combatente? Essas duas skills, a chuva de flecha, que dá um bom dano e faz com que o alvo fique tomando dano por segundo, e o disparo venenoso, que também dá um bom dano e faz que o alvo fique tomando dano por segundo, são ótimas skills para DPS. E aqui a gente tem uma skill muito boa para você usar no PVP, para você fugir de um ponto de estresse, por exemplo, que você pula para trás, dá uma flechada e sai vazado. Tá aqui na mesma árvore. Então, é importante a gente mesclar as skills de acordo com o que faz mais sentido para aquele momento. Por exemplo, o tiro rápido parece bobo, né? Pô, você atira 3 flechas uma atrás da outra, mas se o cara estiver correndo, como que eu vou acertar essas 3 flechas? E se a gente usar isso aqui num boss enorme, e fica parado, e fica sempre dando flechada? Porque com essa passiva, se você acerta as 3 flechas, o tempo de recarga cai muito. Então, faz sentido dependendo do conteúdo que a gente estiver fazendo, e eu quero que a gente aprenda isso, a pensar o conteúdo que a gente estiver fazendo e a pensar como usar a nossa arma. Depois o mosquete tem a parte do franco atirador, que está mais voltado a dar os ataques básicos, e a parte do armadilheiro, que está voltado a atacar armadilhas, tacar bombas, e esse disparo que empurra o alvo, né? Meio que tentando ser um pouco de controle para te dar uma oportunidade de fugir, mas essa árvore aqui é péssima. Bacamarte, a gente tem a parte de controle, em que envolve empurrar. Essa skill aqui eu disparo e me empurro para trás, essa skill eu disparo e me empurro para trás, essa skill eu disparo e vou no alvo. Então tem a ver com movimentação, né, contenção, e a parte que seria DPS, né, que seria dano bruto, mas que a gente vai mesclar um pouco também porque algumas skills não vão funcionar tão bem. Por exemplo, essa carga de morteiro, ela é uma skill difícil de acertar e fácil de esquivar. Talvez eu não queira usar isso aqui. Pelo menos não é uma skill que eu vejo sendo muito usada. Talvez num boss, como a gente acabou de mencionar no mosquete. Bastão de fogo, eu tenho o mago de fogo, que envolve o uso das skills, né, ficar usando skill direto. E o piromante, que gira muito em torno dessa skill aqui, que é basicamente você ficar tacando fogo no seu alvo. Essa skill consiste em você ficar fazendo aqui. É claro que sem 7 meu dano vai ser baixo, mas com 7 também seria. Eu tenho, obviamente, né, as outras skills, mas elas funcionam muito mais para controle, né? Isso aqui empurra o alvo, isso aqui sai de perto do alvo, né? Controle ou sobrevivência, perdão. A galera usa muito essa skill para sair correndo e as outras de dano para aproveitar mais do bastão flamejante. Bastão vital é para cura. Não vou entrar nesse mérito agora, tipo, eu sou um péssimo healer, eu jogo isso aqui, eu jogo com bastão vital para brincar, para uma rota ou qualquer coisa do tipo, então talvez um outro momento. Manopla de gelo, eu tenho a parte da tempestade de gelo e a parte do construtor, porque gira em torno da torre de gelo que fica dando ataque básico, dando ataque nos adversários automaticamente. Mas no fundo, essas duas skills aqui, elas são de dano por segundo. Essa é uma skill de controle, para paralisar o alvo, para congelar o alvo, e essas skills seriam skills de dano bruto, mas que infelizmente não fazem tanto dano como deveriam fazer para que isso aqui fosse uma arma viável, como arma primária de dano único, enfim. E por fim, a tumba de gelo para você se proteger um pouquinho. E para acabar tem a manopla material, que tem a parte de aniquilação, que eu gosto e por isso está tudo colocado aqui, e a parte de apodrecimento, que é o debuff, tá? Que são skills que vão funcionar com essa desintegração, que vão dar um debuff no alvo. Aqui eu já tenho mais skills voltados a me dar um buff, me energizar, a espada e material, que vai servir para que eu bata, e o grito penetrante, que também é muito usado, principalmente no PVP, porque ele enraiza o alvo, ele paralisa o alvo, então isso aqui é muito bom para sua sobrevivência. Você vai lá, trava o alvo e sai vazado. Ufa!
Essas são as armas e um pouquinho de como se dividem as linhas de skills dela. Falando agora sobre as funções da arma, eu quero tentar dividir um pouquinho elas e fazer com que vocês consigam pensar, pô, eu gosto de jogar dessa forma, então talvez essas armas sejam interessantes pra mim. Pô, eu gosto muito dessa arma, mas talvez ela não se encaixe tanto na forma com que eu gosto de jogar desse jeito em específico. Vamos lá. Aqui eu comecei a separação por DPS, dano por segundo. Eu quero fazer o máximo de dano possível de maneira mais constante possível. Então, eu separei aqui rapieira, machadinha, espada grande, arco, mosquete, bastão flamejante e manopla de gelo e manopla material ali de tier C, não sei. A intenção aqui não é estabelecer tiers, qual que é melhor, qual que é pior. Muitas armas nesse jogo são viáveis e isso que é interessante nesse jogo, isso é massa de você poder fazer muita coisa diferente. Então, não vamos estabelecer tiers aqui. Talvez para algum conteúdo ou outro, né? A gente pode falar melhor disso em um outro momento. Por exemplo, monstros da Terra Indócil, eles tomam mais dano de fogo. Então, normalmente o bastão flamejante vai dar mais dano neles. Mas eles também tomam mais dano cortante. Então, a machadinha, a espada grande podem valer a pena também. Todas as armas são viáveis. Dependendo do conteúdo que a gente for fazer, dependendo do monstro que a gente for enfrentar, talvez eu vá pensar em trocar a arma só porque aquilo dá mais dano. Mas o que vale é, se você gosta de jogar com o negócio, é importante fazer aquilo ficar viável de alguma forma. E essa é a intenção. Dano por segundo. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, vergonha, minha rapieira não está completamente upada, mas como que eu jogo com rapieira para dar bastante dano? Enfim, existem duas possibilidades de build. Aqui a galera chama de Evade e aqui a galera chama de Blood. Teoricamente eu vou jogar, eu posso estar deixando alguma coisa passar, peço perdão, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu não gosto muito do ripostar aqui, mas ele é legal. Eu normalmente uso o tondo, mas eu não coloquei aqui porque que a galera veicula bastante é essa com ripostar, mas saibam que o tondo também funciona super legal. E a ideia aqui é eu ficar resetando as minhas skills e principalmente essa skill para ficar usando ela sempre. Toda vez que eu uso essa skill, eu corto a animação de um ataque básico e posso fazer um ataque básico em sequência. Então a ideia é ficar batendo muito, fazendo muito ataque básico e causando dano. Essa é a ideia. Já na machadinha, a ideia é cortar ataque básico e bater bastante, e sobreviver, e ter buff com o Berserk. É uma arma muito fácil e é muito legal. Esse personagem meu, eu fiz com essa cara de indígena, porque eu gostava muito da machadinha no começo, me identifiquei com a arma e queria fazer um personagem que seguisse essa lore aí, que fizesse sentido usar essa arma. Eu não tô sem equipamento nenhum por causa disso, é só para que os danos eles todos ficassem equilibrados, porque eu estaria com uns status meio parecidos, né? Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Eu tô batendo. 2, 3, 4. Resetei. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pronto. Teoricamente, essa seria a rotação. Eu fico batendo e fico resetando o ataque básico com as minhas skills. E foi por esse motivo que eu escolhi essas armas que estão aqui na lista de DPS como armas DPS, porque elas ou me recompensam por dar ataque básico, ou elas têm alguma mecânica de cancelamento de ataque básico para que eu ataque mais rápido, ou elas restauram tempo de recarga usando ataque básico, então eu tô lá sempre batendo, sempre spamando dano. Essa que é a ideia. Próximas armas. Agora eu tô aqui com o arco e com a espada grande para trabalhar com a ideia de DPS com elas. A espada grande tem uma particularidade. Ela é muito usada para DPS e funciona muito bem com a espada grande Serenidade. Vou colocar para vocês aí. Pronto. Ela é um artefato que você pega fazendo PVP. Eu faço pouco PVP, não tenho ela. Então, mentalizem aí. Imaginação. Qual que é a ideia? A Serenidade, ela te dá um buff por ficar dando ataque pesado. Então, o seu boneco vai ficar só dando ataque pesado, só dando ataque pesado, só dando ataque pesado. Por isso que ela é muito usada em conteúdos de PvE, em conteúdos de bosses, enfim. Você fica dando ataque pesado indefinidamente, ela vai buffando seu ataque pesado. Mas existe um mundo também de você usar as skills, e as skills causam muito dano. Então você vai ficar spamando suas skills, e você fez uma rotação de skills. Eu vou colocar isso aqui na parte de burst, porque deu muito dano, rápido, mas ela é primariamente uma arma de DPS, principalmente por causa da Serenidade. O arco
É uma arma de DPS porque eu tô aqui dando o ataque básico. E aí eu vou ter uma skill que vai resetar o meu ataque básico. Isso que eu apertei muito devagar. E vai deixar um dot, um dano por segundo no alvo. Aí eu tô aqui. Pronto, resetei. A chuva de flechas é meio ruim, né? Ela não é uma boa skill pra resetar auto-ataque, mas é porque ela fica dando, deixa um dano por segundo no alvo também. Então eu tenho aqui várias skills que elas resetam meu auto-ataque e deixam um dano por segundo no adversário. Vai fazer com que o meu dano no final do dia fique lá em cima. Continuando. O arco, a distribuição fica assim, mas também não é nada obrigatório. E a espada grande não copie, eu não jogo de espada grande. Tô aqui com o mosquete e o bastão de fogo, e por que eu classifico eles como armas de DPS, né? Atenção, a build do bastão de fogo, né, tem uma delicadeza em algumas passivas, né? Principalmente para essas passivas que envolvem esse buff aqui da ardência, que vai dar o dano por segundo do bastão de fogo. Por isso encaixar ele como uma arma de DPS. E também porque ele tem algumas vantagens em você ficar dando ataque básico, né? Seus ataques pesados restauram mana e seus ataques pesados reduzem o tempo de recarga. Então é uma arma que me recompensa por dar ataque básico. Eu quero ficar batendo, eu não quero usar todas as skills e já trocar de arma como uma arma de burst. Eu tô aqui, ó, dando e spamando o dot, o dano por segundo, a queimadura, e resetando meu tempo de recarga. Olha lá. Já voltou. Tranquilo? E o mosquete parece um pouco com a lógica do arco, apesar dele ter um tempo de atirar muito devagar. Ele dá muito dano, mas ele é muito mais lento. Eu vou encaixar ele como uma arma de DPS. Ele tem algumas skills que buffam o próprio ataque básico e deixam dano no alvo, como essa aqui, por exemplo, que vai deixar o alvo queimando. E tem principalmente a posição de atirador, que eu vou ficar aqui, ó, dando muito ataque básico em sequência. Então, apesar de não ter essas vantagens de reset de auto-ataque, coisas do tipo, ela é uma arma que trabalha com o auto-ataque, seja spamando o auto-ataque, seja buffando o auto-ataque. Bônus da manopla de gelo e da manopla material, que eu não acho que sejam boas armas DPS, mas caso você queira usar, enfim, não impede. Quem sabe você faz funcionar aí e cala minha boca. Seguinte, qual que é a ideia aqui? A manopla de gelo, eu vou usar o pilar de gelo para ficar batendo no alvo. A tempestade de gelo vai ficar dando dano por segundo também. E aí eu tô spamando um monte de dano por segundo no alvo. E o bonequinho de gelo quis atacar o outro lá. Já a manopla material, eu posso usar ela como DPS se eu usar a espada material, que faz com que a minha manopla vire uma arma corpo a corpo, né? Uma arma corpo a corpo rápida e que dá um dano interessante, né? Fica dando esse dot também. Eu tenho essa skill que vai fazer com que o dano por segundo aconteça. E eu tenho o grito, que é uma boa forma de me proteger, um pequeno controle, né? Pra me auxiliar. Essa que é a ideia. Então, armas DPS e como pensá-las aí um pouquinho na mão. Próximas armas. Vamos falar agora de arma de burst. E o que eu tô entendendo como arma de burst? O que eu tô colocando como premissa aqui? Você vai usar todas as suas skills e vai trocar para sua arma principal. Normalmente as armas de burst não vão ser boas armas para serem armas principais. Mas não necessariamente você precisa usar essas armas com essas skills. Você pode variar as suas skills e fazer com que essa arma não fique restrita a isso, por exemplo. Vamos lá. Para testar essas armas. Machadão e mangual. Não aconselho a fazer essa combinação, apesar dela ser bastante divertida em alguns momentos, né? Faz aí se você quiser. Seja feliz também. Qual que é a ideia aqui? Eu vou jogar todas as skills. Vou deixar esse dano por segundo batendo no alvo e vou trocar. Eu não gosto do mangual nesse sentido porque o mangual não é uma arma que dá muito dano. E outra, você quer ficar usando seus ataques básicos aqui também para ficar complementando o debuff. Tem uma passiva que eu não estou usando nesse caso. Sim, que eu estava fazendo conteúdo, estava fazendo devorador. Eu queria ficar dando ataque leve.
que depois de dar uma skill, se você der um ataque pesado, você dá mais um debuff no alvo. Então, isso pode ser interessante em determinados momentos, né? Então, o machadão ele vai funcionar como burst, né? Pensando que eu vou chegar, Vortex, girei, explodi todo o dano que eu tinha e vou sair vazado. Em teoria, né? Porque o machadão, apesar de não ter colocado nas armas de DPS, ele é uma arma que te beneficia um pouco por ficar com ele na mão. Você ficar dando ataque leve, ó, os buffs ali embaixo subindo, você vai ganhando buffs de dano. Isso é interessante. Mas não é uma arma rápida, é uma arma muito legal. Porém só tem esse buff aqui, essa vantagem pra você ficar com ela na mão, né? Por isso que eu não encaixei como uma arma DPS, mas é uma arma muito interessante. Tem muita gente que gosta e é uma arma muito legal de jogar. Vale a pena aí dar uma chance. Martelão e espadão como burst, né? O espadão a gente já viu, a ideia aqui é a mesma, ficar spamando essas skills. E talvez você queira usar isso caso você goste muito do espadão, mas não tenha a Serenity para fazer com que essa arma seja viável. Já o martelão, a ideia é que eu vou dar um pequeno controle, dando debuff no meu alvo e spamar o dano, perdão. Ainda que o martelão seja uma arma que também te recompensa por dar ataque básico. Você vai ficar resetando o seu tempo de recarga se você ficar dando ataque básico. E aí você tem as suas skills de novo, mais vezes para usar elas mais vezes. Porém, infelizmente, apesar de amar, o martelão não é uma arma que dá tanto dano quanto as armas aí top tier de DPS. Mas, se você quer usar essa arma para dar dano, saiba que a forma que ela funciona de maneira interessante talvez seja essa. Você dá um stun em área, dando um debuff, e bate 2 vezes com as suas skills, e espera elas voltarem. Se você quiser usar o martelão como arma primária ainda, porque eu curto muito martelão, eu sou o próximo Thor, beleza, dá ataque leve aí que você vai resetar suas skills e poder usá-las de novo. Vamos falar da Bacamarte e do Bastão Flamejante, que eu não acho uma arma boa para burst, o Bastão Flamejante, porque como a gente falou, ele te recompensa um pouco por dar alto ataque. E ele reduz o tempo de recarga, então você talvez não queira só usar as skills dele, tirar ele da mão e voltar a bater. A não ser que você esteja com uma outra arma que você gosta muito e que ela funciona muito mais como DPS. Por exemplo, a rapieira. Eu gosto muito de rapieira, eu gosto muito de bastão de fogo, eu quero usar, eu quero fazer funcionar. Beleza, então pega teu bastão de fogo e tenta trabalhar usando as skills pontualmente. Talvez nem isso aqui, talvez isso aqui pra você escapar de algum momento, caso você queira. E aí eu vou usar meu bastão de fogo assim. Passei pra rapieira e vou bater. Não é o ideal, mas, enfim, se você gosta, é interessante entender como fazer aquilo funcionar da melhor maneira possível. Bacamarte. Qual que é a ideia aqui? Eu gosto muito de jogar com essa skill porque eu sou meio cagão e eu clico mal. Então eu gosto de ter alguma coisa pra conseguir sair de perto do alvo. Por isso. Mas se eu tô jogando com essa arma pra burst, eu vou pensar nisso aqui. Pronto. Explodi muito dano e aí eu posso até dar os 2 tiros. E percebam que a arma ela demora um pouco pra carregar. Não é nada horrível, mas se for o caso, eu vou spamar todo o dano, vou usar todas as skills, usar os 2 ou 3 auto-ataques que ela tiver pra spamar todo o dano, trocar, bater. Aí eu volto pra ela a hora que as skills estiverem resetado e a hora que ela tiver carregado. Porque se eu der o tiro e trocar pro bastão, eu tô usando aqui, brinquei, usei, ó, pronto, tá carregado, sem esperar a animação de recarga. Mas ela é uma arma muito interessante, ela te dá, inclusive, algumas pequenas vantagens por estar com ela na mão. Por exemplo, né, ela reduz o tempo de recarga, ela também te dá reforço, se eu não me engano, aqui. Então, se você quiser usar a Bacamarte como arma primária, saiba que dá pra usar. Talvez ela não seja uma arma de tanto dano por segundo, talvez ela seja uma arma mais de burst, então você vai usar a rotação de skills, continuar atacando, recarregar ela, se movimentar, enfim. Continuando aqui a nossa possibilidade de armas, falando de armas de controle. Eu tô pensando em stun, slow, queda, qualquer coisa nesse sentido. E aí eu vou trabalhar com espada, escudo, lança, machadão, martelo, manopla de gelo e, como ali Tier C, rapieira
e manopla imaterial, porque elas vão trabalhar com controle, mas talvez seja um controle muito pontual. Qual que é a minha ideia aqui usando espada e escudo como armas de controle? Eu vou usar principalmente essas 3 skills aqui. Eu vou usar a pancada com o escudo, que dá um stun no alvo, a corrida com o escudo, que abala o alvo, e o abalo é esse tipo de controle que ele é muito pontual, mas ele pode funcionar muito bem quando você menos espera, principalmente no PVP, porque ao dar um abalo no alvo, eu vou cortar a animação que ele estiver fazendo se ele não tiver com afinco, que é aquela corzinha branca em volta dele. Então, se o alvo não tiver com afinco, eu vou cortar a animação dele e fazer com que ele tenha que usar a animação de novo. E o salto, que também dá abalo, faz com que corte a animação. Já na rapieira eu tô pensando principalmente no ripostar. Não vai funcionar porque eu tô no boneco aqui. Qual que é a ideia? Eu vou entrar na posição do ripostar. E se eu receber qualquer ataque nesse meio tempo, eu vou dar um stun no alvo. Então é um controle. Só que, por que eu coloco ela no tier C? Você não quer, com o ripostar, dar o controle no alvo. Você quer se proteger. Então, a intenção talvez não seja paralisar o alvo, né? Seja mais para sobrevivência. É a ideia. Para demonstrar para vocês o controle da lança, eu tô aqui com meu amigo Lobo Negro e ele vai me ajudar a demonstrar para vocês o controle da lança. Eu dificilmente vou usar essas 3 skills ao mesmo tempo, mas aqui para demonstrar, eu tenho aqui um stun, eu tenho uma skill que derruba, pronto, e eu tenho outra skill que derruba o alvo. Já o martelo, a ideia é que eu dê um stun, eu empurre para trás e eu dê esse pequeno cancelamento de animação. Tá vendo? Ele tava vindo pra cima de mim e ele já parou. E eu acho que aqui eu vou morrer sem equipamento nenhum. Quase. Controle da lança e do martelão. E de novo, dificilmente eu vou usar só skills de controle numa arma. Tá? É importante que eu consiga fazer uma mescla, porque não necessariamente eu vou usar sempre só uma rotação de skills. Para demonstrar para vocês o controle do machadão, mesmo que a gente já tenha falado, tô de novo com meu amigo Lobo Negro aqui pra gente mostrar. E a ideia é jogar o Vortex, que atrai o bicho e enraiza. Aqui eu tô todo momento puxando o alvo. Já para falar de manopla material e manopla de gelo, o controle da manopla de gelo ele é bem interessante, mas ele é um controle voltado ao slow, que não é um hard controle, né? Não é um controle muito forte que paralisa o alvo, que impede ele de fazer nenhuma ação, vai desacelerar o alvo. Porém, no meio do bololô, principalmente no PVP, você tá correndo, você tá ali focado num cara, você deu aquela visão de túnel, assim, você vai pegar aquele maluco e você deu um slow de 70%, é quase como enraizar. Então, parece que não, mas é muito forte o slow da manopla de gelo. Já a manopla material trabalha só com a skill do grito, enraiza o alvo. Mas isso já é muito importante, né? Porque enraiza e te dá tempo de fugir. Porém, dentro do contexto da manopla material, talvez essa seja uma skill muito mais de sobrevivência do que de controle. Por isso, eu coloco a manopla material também na mesma posição da rapieira aí, no quesito controle. Falando de funções de buff e debuff. Ufa, eu acho que agora a gente já tá caminhando o suficiente e já passamos por todas as armas 2 vezes. Então dá pra gente entender sem ter que ficar mostrando muita coisa. Qual que é a ideia aqui pra espada como buff? Quais que são os buffs ou os debuffs que a espada dá? Primeiro, a espada tem esse principal buff, que é a liderança, que dá 10% de dano pra todo mundo e é muito interessante, principalmente se você for tanque. Seu dano já vai ser reduzido, então buffar dano para a equipe é muito bom. Ainda que tenha uma galera que goste de jogar com essa skill, que dá uma proteção a mais para si mesmo e para os seus aliados, mas a partir do momento que a gente já fica mais confiante em certos conteúdos e consegue fazer certas coisas, dá super bem para ser tanque e usar essa skill. Sem treta. Além disso, eu tenho como me energizar, como dar mais dano com meus ataques pesados e deixar o cara vulnerável, reduzir a armadura do alvo, que é muito bom, sempre que eu vou dar uma sequência de ataques leves. Então, eu tô aqui na espada sempre alternando ataque leve, ataque pesado, ataque leve, ataque pesado.
Além disso, eu tenho a corrida com escudo que pode deixar os alvos enfraquecidos, que reduz o dano do alvo. Então é um debuff e que ajuda toda a PT, porque vai tomar menos dano. Sei lá, se eu tô num PVP, o cara chegou pra matar meu healer, eu vou lá e tiro o dano dele. Enfim. É muito interessante. Esses são os buffs da espada e escudo. Pô, eu quero muito jogar com liderança, mas não tô sabendo dividir meus pontos pra conseguir jogar com liderança. Normalmente, quando tô de tanque, eu jogo com isso aqui. Se não me engano. Sim. Não, tem que tirar isso aqui e colocar aqui. E aí, eu tiro essa skill aqui também. E posso deixar assim. Ou isso aqui, ou isso aqui. E eu não perco o agro, porque eu tô sempre resetando com essa skill aqui. Tô sempre resetando minha batida com escudo. E tem a segunda arma também, da suave. E agora, quais são os debuffs do Mangual, por exemplo? Vamos lá. O principal debuff do Mangual é a debilidade. A debilidade, além de dar um dano passivo no alvo, ela vai dar enfraquecido, tirando dano do alvo. Então ela vai dar um dano por segundo ali e vai tirar dano do alvo. Querendo ou não, é um debuff. Além disso, eu tenho outras possibilidades. Esse reforço maior aqui, quando eu uso a skill da pancada como tanque, né, porque ela puxa agro, eu dou reforço maior. O reforço maior, ele ajuda a proteger meus aliados, tá? Buffs e debuffs da lança. Meu, a lança é uma arma que eu gosto muito de usar. Eu fiz um personagem pra usar machadinha e lança, mas depois você vai jogando o jogo e vai percebendo que você pode fazer várias combinações e várias coisas. O principal buff da lança é o vulnerável, em que eu dou 3 ataques e deixo a armadura do alvo 5% menor a cada ataque, então eu reduzo 15% no total. Esse é o principal debuff. Eu tenho algumas outras possibilidades, por exemplo, usando aqui a skill do dardo e a skill do espetar, mas elas já envolvem itens específicos, principalmente itens que tenham vantagens. Por exemplo, essa vantagem aqui faz com que o espeto tire dano do alvo, mas apesar de não ser nada impossível de pegar um item assim com essa vantagem, não faz parte da skill base. Então saibam que às vezes tem alguns detalhes que a gente precisa ir buscar para fazer aquela arma funcionar ainda melhor. E pensando em armas que precisam de coisas específicas para funcionar, Machadão tá aqui como uma arma de debuff Tier C, um pouco pior, por causa disso. A ideia aqui, eu tô pensando principalmente na skill do turbilhão, mas com essa vantagem aqui. O turbilhão é enfraquecedor, porque aí com essa vantagem, o meu turbilhão vai diminuir a armadura do alvo, mas só com essa vantagem. Então, como depende de alguma coisa, estou colocando ela aqui. Falando dos debuffs do martelo, não tem nem o que discutir. O martelo é muito bom porque ele dá 30% de vulnerável e ele dá enfraquecido no alvo. Então ele diminui o dano do alvo e diminui a armadura do alvo ao mesmo tempo. E além disso, dependendo do martelo que você usar, você tem martelos com vantagens incríveis. Por exemplo, aqui. Esse martelo faz com que a skill do pra trás, que empurra o alvo, ainda diminua a armadura do alvo. Então eu tenho um bônus ali naquela skill. E esse martelo artefato, que é o meu queridinho, faz com que a skill do martelo poderoso dê enfraquecido, retire ali o dano do alvo em 30%. Então, dependendo da arma que você estiver usando, você pode melhorar ainda mais o debuff das suas skills aí. E falando da manopla material como debuff, eu tô pensando em toda essa parte aqui, ó, que eu vou dar desintegração, eu vou dar um dano por segundo, mas que eu principalmente vou dar o enfraquecido e o energizado. Eu vou dar um debuff no alvo e um buff nos meus aliados. Com a conexão, com o solo, que vai dar energizado na galera, principalmente. Beleza? E para terminar, ufa, armas de sobrevivência. Eu acho que a gente está conhecendo tão bem as armas que a gente já entendeu o porquê que algumas delas podem ser para sobrevivência. Vamos lá. Espada e escudo. Eu vou pensar principalmente em me defender. Ela vai servir para sobrevivência porque eu vou poder me defender, mas também porque eu tenho a skill do salto. E a skill do salto é um ótimo dash que vai me tirar de pontos de estresse. Já a rapieira, vale a pena mostrar porque ainda não mostrei essa skill da rapieira em específico. Para a rapieira em específico, o que eu estou pensando quando eu falo que ela pode ser uma arma para a sobrevivência? Estou pensando principalmente nessa skill aqui, o evadir, em que eu dou um dash e um dano no meu alvo. Não é um dash absurdo, mas funciona. E junto com o ripostar, que a gente já discutiu, me ajuda a sobreviver bastante.
Já para machadinha, qual que é a ideia aqui? A ideia tá tirando principalmente em torno do Berserk, porque ele vai me deixar mais rápido e aquela passiva final, como a gente já viu. Com essa passiva final, a cada 70 segundos eu tenho um momento em que, se eu levar um dano, poderia me finalizar, eu não vou finalizar de fato, eu vou recuperar vida e poder sair correndo aí e sair para trocação. Já o Mangual e a espada, eu estou pensando também na parte de defesa, apesar de que o Mangual não me dá ótimos recursos de defesa como a espada e escudo, mas me dá recursos de defesa, e a espada grande eu tenho também alguns pequenos recursos de defesa, vale dar uma olhada. A gente não falou ainda, mas, por exemplo, o Mangual eu tenho a barragem, que eu dou um corridão, saio vazado, e isso pode me ajudar a sair de um ponto de estresse, e na espada e escudo, na espada grande, perdão, eu tenho o contra-ataque, em que eu vou bloquear qualquer dano que vier dentro de 2 segundos. Funciona um pouco como o ripostar. Essa aqui é a lógica. Já aqui na lança e no machadão, eu tô pensando na sobrevivência deles voltada um pouco para o controle. Mas não só isso. E principalmente não só isso no machadão. Qual que é a ideia aqui? O machadão, ele tem o avançar. A skill do avançar do machadão percorre uma boa distância e pode me tirar de um aperto. Pô, interessante. E não só isso, ela tem um cast quase que automático, né? Eu cliquei, já vou. Então, também é interessante por causa disso. Para terminar, eu tenho bastão flamejante, manopla e material e a manopla de gelo. O bastão e a manopla e material a gente já falou bastante. A gente falou da skill que corre e a gente já falou da skill que dá o enraizar na manopla e material. Mas por que eles estão aqui em vermelho, né? A manopla e material, porque o enraizar é um controle efetivo, mas ele dura pouco, ele não é um stun, não é um controle tão eficiente nesse sentido, e o bastão de fogo tá aqui por causa disso aqui. Olha quanto tempo eu vou demorar pra castar esse skill. O que eu já tomei de stun no meio desse cast é sacanagem. Olha a diferença. Automático, basicamente. Beleza? Já a manopla de gelo, ela já é muito mais interessante por causa da tumba de gelo, em que eu vou ficar invulnerável durante esse período e ter uma espécie de escudo para me proteger ali. Pode parecer pouco, mas isso dá tempo suficiente às vezes de uma skill resetar, uma skill da sua arma principal. Você tá de rapieira e manopla de gelo. Então você tá usando a manopla de gelo ali, veio muita gente pra cima de você, você se protegeu. Foi o tempo justamente do seu ripostar voltar. E aí você já pode continuar trocando, continuar se protegendo. Essas foram as armas aí focadas em sobrevivência e as formas de pensar elas focadas em sobrevivência. Possíveis combinações e como pensar essas combinações, acho que é o ponto principal. Aqui vão ter algumas sugestões, eu não jogo com todas essas armas, mas eu vejo gente jogando com essas armas e o Theorycraft, pelo menos, funciona. Vamos lá, tô pensando aqui no mosquete como arma primária. O que eu quero do mosquete como arma primária? Qual que é a ideia? O que eu posso pensar em usar? Mosquete como arma primária eu vou jogar preferencialmente de longe e eu não vou querer trocar caso cheguem perto de mim. Por isso eu vou buscar armas que são para sobrevivência. Pô, mas eu posso jogar com a rapieira full dano e se o cara chegar perto de mim eu meter ele a porrada? Pode, mas aí você está buscando muito mais uma lógica de equilíbrio do que usar o mosquete como sua arma primária. O que eu entendo e geralmente quando eu uso mosquete eu uso assim. Eu uso o mosquete como arma para distância e uso a rapieira também como arma para dar dano, mas no dano corpo a corpo. A única questão é que eu uso isso no PvE. Talvez no PvP você queira uma arma para sobrevivência, você queira ter capacidade de sair de perto do ponto de estresse ali. E aí que a lança e a machadinha vão funcionar da mesma forma, né? Pensando que você vai usar elas para sobreviver caso alguém chegue perto. E por que eu coloquei elas em vermelho e a espada grande tá aqui? Porque eu esqueci de tirar essa setinha. Porque elas não escalam igualzinho o mosquete. O mosquete escala com destreza e inteligência, a rapieira escala com destreza e inteligência. E aí, a lança e a machadinha não escalam igual. E esse é o momento pra gente falar um pouquinho de escala de atributo para ver a diferença de dano que dá quando a gente tem duas armas que escalam igual e uma arma que escala só com o mesmo atributo, ou com um atributo em comum. Vamos lá, tô aqui com a rapieira e com o mosquete equipado.
tô com meu amplificar em destreza e vou tentar primeiro fazer a distribuição meio a meio. Colocar a mesma quantidade de pontos em cada um deles. Se eu não me engano vai dar 150, 155. Jogando 155, 155, eu tenho 1219 de dano na rapieira, 2012 de dano no mosquete. Se eu jogar tudo em destreza, o que será que vai acontecer? Eu tenho uma leve diminuição no dano total se eu jogo num atributo só. Doideira, né? Isso piora quando eu tenho armas que escalam com um único atributo em incomum. Olha só. Pronto. Tô jogando aqui de lança e mosquete, por exemplo. E eu vou colocar tudo em destreza porque é a única coisa que eles escalam igual. 1440 em um, 1996 no outro. Agora eu vou pegar e vou equilibrar o dano do mosquete, porque eu quero o máximo de dano no meu mosquete. Ele é minha arma principal, então eu vou fazer o que eu já sei que dá certo, que é colocar 155, 155. Pronto, deu até pra colocar um pouquinho mais, ficou 157, 157. Mas o dano da lança foi lá embaixo, porque ela não escala com inteligência. Então eu vou ter uma arma principal que vai dar muito dano. Ah, mas a arma secundária é só pra sobrevivência. Sim, mas, pô, se eu não vou dar tanto dano com ela, eu tô perdendo a oportunidade de dar dano. É claro que dá pra fazer isso. É viável, enfim, dá pra trabalhar com essa ideia aqui. Continuando aí pra falar sobre outras possíveis combinações. Agora eu quero usar arco como arma principal. Bem parecidas, né? Tem espada e escudo, tem lança, tem rapieira, tem machadinha, tem espada grande. O arco é um caso à parte porque ele escala só com destreza. Então eu vou ter necessariamente que perder dano em outra arma se eu estiver usando um arco. Por isso que dificilmente uma arma vai funcionar 100% com ele. Eu vou conseguir aproveitar todos os status da arma. E é por isso também que eu joguei a rapieira aqui. Porque a rapieira com o evadir e o ripostar, ela tem um leque muito grande de capacidade de sobrevivência. Apesar de que muita gente gosta de usar arco e lança, e é uma build que eu adoro usar também, arco e machadinha, porque, né, pô, tô lá batendo com arco, o cara veio do nada, pum, berserk, porrada, e briga de facão cego, caramba. Sim, dá pra fazer isso. Mas saiba que, invariavelmente, a sua segunda arma vai estar perdendo dano, porque se você tá jogando de arco, você tem que colocar o máximo de pontos em destreza aí, porque ele escala só com destreza. Então você tem que escolher, ou o arco perde dano, porque eu não vou jogar todos os pontos em destreza, ou a arma secundária perde dano. Então, querendo ou não, a gente vai ter alguma perca. Depois, rapieira como arma primária. Tá, qual que é a diferença? A diferença aqui é que talvez eu vá usar as skills de dano da rapieira e não as skills de sobrevivência. E isso vai fazer com que as minhas armas secundárias, elas sejam voltadas para o outro papel. Aqui, talvez, se eu estiver usando rapieira e lança, a lança vai ser a sobrevivência. E por que eu coloquei arco e mosquete? Porque nesse caso, o arco e o mosquete vão funcionar naquela lógica de atacar a distância, e se o cara veio pra cima, aí eu vou meter ele a porrada de lança. Se você tem confiança, se você gosta de jogar PVP nesse sentido, funciona super bem, né? Ou às vezes, se eu não gosto tanto de uma arma à distância, eu tô usando uma arma à distância só porque é muito chato ficar perseguindo o cara, pô, nossa, vai usar arma à distância, trocou no corpo a corpo, o cara tá quase morrendo, vai correr de você, em vez de você ficar perseguindo a pessoa, não, vira, pega o mosquete e só finaliza, vira, pega o arco e só finaliza. Pode ser uma lógica também. Depois, para falar de controle, o Bruiser, eu tô pensando aqui principalmente no machadão e no martelo. O Bruiser é como característica aguentar muito dano, não dar tanto dano e incomodar. Mas com o machadão, né, a gente viu o machadão é uma ótima arma para ser burst. Então com o machadão você tá lá segurando dano, dando seu controle com o martelo, dano vulnerável, dano debuff. E se o cara moscou, você vai usar a sua rotação de skill e vai finalizar com o machadão. Ou com a machadinha. Aí talvez a machadinha vai cumprir esse papel de finalização, vai cumprir esse papel de ser a sua arma de virar e lançar ele a porrada. Coloquei a espada grande e a Bacarmarte, porque são duas armas que escalam com força, apesar de não ser tão usual essas duas com o machadão, porque elas quebram um pouco a lógica, né? A Bacarmarte também é uma arma de burst, então o que eu vou fazer? Qual arma que eu vou soltar toda a porrada e qual arma que vai ser para finalizar? E a espada grande é uma arma que muitas das vezes funciona por si só. Então, às vezes, eu não quero nem tirar a espada grande da mão. Eu vou usar as outras armas
como armas de suporte para mobilidade, para um controle muito pontual, né? Que o machadão ele dá um controle, mas não é um controle tão efetivo quanto o do martelo, que dá um stun, por exemplo. Então talvez martelo e espada grande funcione melhor. E o mago, não tem segredo, eu vou usar bastão de fogo e alguma outra arma que escala com inteligência. Eu posso usar bastão de fogo e rapieira? Até pode, às vezes eu uso, muito mais porque eu gosto do bastão de fogo do que por funcionar de fato. A ideia aqui é que você aproveite o máximo de dano possível, então bastão de fogo com manopla de gelo para você usar o pilar de gelo, a tempestade de gelo e ficar dando dano ao longo do tempo, e aí você troca por bastão de fogo e fica tacando ele a porrada. E o tanque não tem segredo, você vai usar espada e escudo, ou mangual e escudo, ou os dois. Tem muita gente que gosta dos dois, apesar de talvez os dois ser excesso de defesa. Você pode usar o martelo para ser uma forma de dar debuff, então você tá dando debuff com a espada, vira e dá debuff com o martelo também. Ou você pode usar o espadão grande com aquela skill de defesa. Mas também acho que é um excesso de defesa. Muitas das vezes dá super pra tancar com espada, escudo e martelo. Ou mangual e martelo. O vídeo está ficando enorme, mas a gente precisa ainda falar de como pensar as suas armas para determinados conteúdos. E aqui tem algumas sugestões de conteúdos e só isso. Vamos lá. Eu posso pensar em equilibrar a minha forma de jogar de DPS para os mais diferentes tipos de conteúdos. Então eu vou pensar no DPS e sobrevivência. Então a arma principal é DPS, a arma secundária é sobrevivência, DPS burst eu uso todo dano e depois eu continuo batendo, só que agora com um dano mais constante. Ou eu posso fazer essa brincadeira de distância, mais corpo a corpo, mosquete mais rapieira, com as duas árvores voltadas para dano. Quando que isso aqui vai valer? Nos mais diferentes conteúdos. Às vezes vai ter um boss que é muito tranquilo de ser feito à distância, então eu quero lá ficar batendo, mas em algum certo momento eu posso bater nele do corpo a corpo, como é o primeiro boss da Górgona, em que a gente pode jogar à distância, e a hora que ele cai, a gente pode ir pro corpo a corpo. Ainda que tenha galera que faz totalmente corpo a corpo. E super dá pra fazer. Mas vai que você tá aprendendo, você tá começando. Fala lá pra sua PT, pô, eu não tô muito seguro lá de ficar perto do boss e acabar morrendo. Posso jogar à distância? Aí você vai jogar com uma arma à distância focada pro dano e vai jogar com uma arma corpo a corpo totalmente voltada pro dano também. Eu gosto de jogar conteúdo de PVP de rua. E eu gosto de jogar muito de set leve. Mas eu me sinto ainda inseguro de morrer muito, enfim. Tá, beleza, vai de DPS com sobrevivência. Você bate bastante, chegou uma galera em cima de você, como é normal acontecer no PVP de rua, ou então no UPR, chegou um bololô, aí você usa sua arma de sobrevivência, escapa, tenta segurar um pouco, enfim. E também tem as funções, né? O tanque, em que o escudo, seja com mangual, seja com espada, vai ser sua arma principal. E a sua arma secundária vai ser uma arma de controle ou de buff e debuff. Lembrando que o tanque vai sempre usar pesado, escudo torre. Aqui vale mencionar um pouquinho sobre os tipos de escudo. O escudo circular, que é o que dá a menor proteção, a menor resistência, e você pode ver isso aqui pela estabilidade do bloqueio. O escudo ogival, que é o do meio intermediário, que dá um pouco mais de estabilidade no bloqueio, mas não se compara ao escudo torre, que é o que mais bloqueia e é o que o tanque vai usar também, porque dá mais armadura. Então, tanque, sempre escudo torre. O healer, apesar de não jogar de healer, o básico a gente sabe. É bastão vital como arma principal. Bastão vital tem que ser, ainda não tem no jogo, infelizmente, porque apesar de eu achar a função de healer legal, eu não gosto da arma. Mas, né? Infelizmente, o bastão vital é a única arma que cura efetivamente, de maneira constante e de maneira viável. E aí você vai deixar sua arma secundária de sobrevivência ou de buff e debuff. Se você estiver fazendo um PVP, vale a sobrevivência aí, porque vão juntar em cima de você, vão perseguir. Se você estiver fazendo um conteúdo PV, vai buscar o buff e o debuff, porque teoricamente não é pra você morrer. E por fim, as funções de lutador, bruiser, debuffer. E aí, aqui você pode pensar no machadão como arma principal e o martelão como arma secundária e só. Não existe outra opção. Zoeira, obviamente, né? A gente viu um monte de arma de debuff, a gente viu um monte de arma que te faz segurar um pouco o dano. Então, se você é um lutador, bruiser, enfim, e você quer aguentar a porrada, você pode usar as armas pesadas
e há algumas variantes delas para segurar um pouco o dano, para dar controle, para dar debuff e ficar atazanando a vida dos adversários. Isso aqui é principalmente voltado pro PVP, né? No PVE, essas funções aqui não encontram tanto espaço porque elas não dão muito dano, né? Não tanto dano quanto os DPS. Vamos lá. Tô pensando aqui tipos de conteúdo PVE, alguns exemplos e como pensar esses conteúdos e como pensar minha build. Primeiro, as expedições ou as DGs. Elas têm 5 jogadores, tem que ter tanque, tem que ter healer e tem que ter 3 DPS. E eu posso dividir essas DGs na parte dos minions e na parte dos bosses. Os minions, por mais que... minion, por que eu vou me importar com isso? Vai fazer a expedição lá no M3. Não precisa ser nem o M3, faz o M2 sem estar muito preparado, para vocês verem. Um dos problemas que o buscador de grupo automático trouxe para o jogo, infelizmente, foi que as M2 caíram um pouco de prioridade. A galera se junta de maneira aleatória, não está combinada e não quer fazer um conteúdo mais difícil. É porque nem tem recompensa efetiva para fazer um conteúdo mais difícil. Mas enfim. Então a gente acaba jogando pouco esse conteúdo, mas é difícil. E os minions acabam sendo um momento de atenção. Então, o que eu vou pensar como DPS principalmente e tanque também em certa medida para ajudar a minha PT nesse momento da DG. Tentar dar dano em área e dar o controle. Pode parecer besta, mas se você tá com um martelão ali e dá um stun e libera todos aqueles monstros de bater, impede que eles ataquem seus aliados, dá um respiro muito grande para sua PT. Se você vai lá e tem uma arma de burst e usa toda a rotação de skills dela e quase limpa aqueles minions e só vai ter outro encontro de minion dali a 20 segundos, as skills resetaram todas, o burst voltou e você pode fazer a mesma coisa. Já no boss, aí é DPS, dano por segundo e sobrevivência, porque o boss não adianta você ficar spamando as skills de burst nele que não vai matar o boss de fato. Apesar de que vale também aquela lógica de DPS com burst. Pô, vou lá, uso todas as minhas skills, passo para arma DPS e continuo batendo. Pode ser também se você se garantir de não morrer pro boss. Nas Górgonas, é uma raid com 10 jogadores, tem que ter um tanque, tem que ter 7 DPS e 3 healers. 2 healers. E eu fiz conta errada. 7 com 2, 9. Não, ufa. Calma lá também, né? Errar a conta de soma era sacanagem. Então, é um conteúdo com um total de 10 jogadores. E é um conteúdo um pouco mais meta. É um conteúdo em que as builds têm que variar para cada boss e elas têm que ser pensadas para cada boss. E a gente pode falar disso em um outro momento, caso vocês queiram aí um guia sobre Górgonas, explicadinho desse jeito também, se aguentaram até aqui, enfim. Tem a parte meta das Górgonas, em que vai ter todo mundo lá, você faz tal função, você usa essa arma com essas skills dessa forma, e vai ter a galera do off-meta, vida louca, que vai jogar de Bacamarte e Manopla Material e vai dar pra brincar. Principalmente se você conseguir, no dedo, compensar ali o dano e fazer valer a pena, né? Eu acho legal, é um conteúdo legal que a galera coloca muito, ingessa muito dentro de um meta, mas que tem como fazer de outras formas, é só não meter o louco. Depois, o mundo aberto ou a exploração aí faz o que você quiser, brinca, diverte, upa a arma que você quiser, upa todas as armas, enfim. Por fim, trazer o exemplo do Devorador, que é a raid de 20 jogadores, é o conteúdo mais difícil do jogo, e ele, infelizmente, tem funções muito bem definidas, não dá pra sair de um espectro ali de coisas que tem que ser jogadas, o que engessa muito as possibilidades, mas enfim, vale a pena aí também, se quiserem um guia sobre Devorador, vou dar um alô. E, por fim, PVP. Outpost ou investida do posto avançado. É 20 contra 20, são conflitos generalizados, parecido com a guerra, só que a guerra, por ter um mapa muito específico, né, acaba tendo um meta próprio. Aqui, eu já tenho mapas diferentes, finalmente, né? Então, assim, eu tenho conflitos generalizados, eu ainda consigo desempenhar certas funções, tanque, bruiser, assassino, healer, mas eu tenho que ter em mente que, em alguns momentos, sobreviver vai ser muito mais importante do que dar dano. Então, as builds que sempre vão combinar alguma coisa com sobrevivência vão fazer muito sentido. O assassino talvez vá pensar em fazer essa ideia. Uma arma
DPS, ou com uma arma de burst e uma arma de sobrevivência. Então eu vou entrar, dar todo o meu dano, matar um alvo que também é um assassino ou um healer, que são alvos mais frágeis, e sair. O healer não tem pra onde correr, é bastão vital e alguma arma para não ser apagado completamente. E aí, o tanque já tem mais como brincar, talvez a espada e escudo, o stun do martelo, ou o espadão, enfim. As guerras, como eu falei, é um meta próprio, as funções são muito bem definidas, as builds são muito específicas, e é um pouco chato, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que adora jogar guerra, mas eu não gosto de jogar o jogo com um negócio em específico e não podendo nem brincar. Já o mundo aberto, 1x1, PVP de rua, é doideira, é maluquice. Joga com o que você gosta. Se você estiver morrendo muito, você pensa em como jogar. Talvez talvez essa build aqui de manopla material e mangual não tá dando muito certo. Tô morrendo de bobeira. Vou colocar aqui uma rapieira para poder escapar do bololô e continuar batendo com o meu mangual. Sei lá. Então, saiba que a gente tem que seguir essa lógica de tentar bater e não morrer. É meio básico. Mas aqui não tem regras nenhuma. E as arenas 3x3 têm funções bem definidas, né? Normalmente você vai como um tanque, você vai de healer, vai mais de assassino, mas também tem espaço para um bruiser. E também tem muita mecânica, né? Envolve muito mais a mecânica, eu acho, do que necessariamente uma build em específica, né? Então, vale essa coisa. Quer brincar, quer se divertir, quer testar o que você gosta com base nas ideias que a gente viu até agora? Vai pro mundo aberto, vai pra arena, vai brincar um pouco e ver se aquilo é viável. E fazendo as combinações de acordo com o que faz mais sentido, com o que é mais lógico. E é isso, galera. Muito obrigado aí por quem ficou até o final. Dá aquela força aí nas redes sociais. Se você conhece alguém que tá prestando vestibular, corre no outro canal aí, que aí é aula de verdade. E espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido elucidativo de fato aí. Tamo junto. Valeu.